A votação da mudança nas regras do Fundo de Participação dos Estados ficou para o ano que vem. Por enquanto, os percentuais repassados pelo governo federal aos estados continuam os mesmos. Vamos a Brasília conferir os detalhes com o Wellington Lopes e saber o que isso significa para os estados aqui da região norte. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O Fundo de Participação dos Estados é uma transferência federal para equilibrar a capacidade fiscal dos estados. 21,5% da arrecadação de imposto de renda e de IPI saem dos cofres do governo para serem distribuídos entre as 27 unidades da federação. Em estados onde a arrecadação é pequena, como é o caso do Amapá, Roraima, Acre e Tocantins, o Fundo de Participação é a principal fonte de recursos, ou seja, é o que possibilita o funcionamento da administração estadual. Por isso, o assunto tem grande importância para a região norte. Afinal de contas, dependendo do que for alterado nas regras do fundo, os estados mais pobres poderão receber mais ou menos recursos. Nós temos uma reportagem que fala um pouco mais sobre esse assunto. O presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, admitiu: não dá mais tempo de mudar as regras de divisão do Fundo de Participação dos Estados até 31 de dezembro, prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Já há uma decisão do Tribunal de Contas da União determinando que no próximo ano seja feita a distribuição da mesma maneira que foi feito este ano. A manutenção das regras atuais não prejudica os estados da região norte. Dos males, o menor. Nós vamos continuar com as mesmas regras que nos foram colocadas, mas com o entendimento que, se Deus quiser, em 2013 nós possamos aprovar uma proposta definitiva. O Amazonas não perde. Os estados vão continuar recebendo o que recebiam antes. Infelizmente, não se conseguiu votar no Senado a alteração da regra que levaria benefícios para o estado do Amazonas. E a ministra do Meio Ambiente assinou novos acordos de cooperação técnica com 3 estados da região norte. A proposta é implantar um cadastro para fortalecer o processo de regularização ambiental de imóveis rurais aqui no Brasil. O objetivo do governo federal é cadastrar cerca de 5 milhões de imóveis rurais brasileiros e, assim, garantir a uniformidade da política ambiental no país, respeitando as características de cada região. A meta é registrar em conjunto com estados e municípios 329 milhões de hectares. Até agora, 24 estados apoiam a iniciativa. 6 são da região norte. Amapá, Roraima, Tocantins, Amazonas, Acre e Rondônia já aderiram ao Cadastro Ambiental Rural. Juntos devem alcançar cerca de 250 cooperativas. A estimativa é de que o cadastro seja finalizado até 2014. Os dados foram anunciados durante a assinatura dos acordos para implantar o cadastro. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o foco é orientar o produtor de alimentos o que tem que ser feito sem prejudicar o meio ambiente. É conciliar meio ambiente com a função social e com a função econômica da propriedade, com transparência, evitando com isso aquilo que é, às vezes, um entendimento equivocado de muita gente, dizendo que pode desmatar, que nós nunca vamos ser pegos. É uma imagem de satélite atualizada anualmente, numa resolução de 1 para 5 metros, e que vai ser de domínio de todos, né, de todas as instituições envolvidas, associados também a novas tecnologias que nós estamos fazendo, como o auto de infração eletrônico, e que eu uso a imagem, o cadastro ambiental rural, para saber a situação daquela propriedade. Por hoje é isso, uma boa noite e um ótimo fim de semana, Tânia. Obrigada pelas informações, Wellington. Tenha um bom fim de semana, assim como todos da sucursal Brasília. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas promove almoço em homenagem ao presidente da Rede Amazônica e ao diretor-geral de jornalismo da TV Amazonas. O Sistema Fé Comércio Amazonas realizou uma homenagem especial ao presidente da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, Dr. Felipe Dal, e ao diretor de jornalismo da TV Amazonas, Dr. Milton de Magalhães Cordeiro. O almoço foi servido para brindar as conquistas e os aniversários das duas instituições no ano de 2012. Ocasiões especiais, como o término de um ano, reuniu os amigos de longa data, amigos de família, para que nós possamos, integrados, interagirmos no dia a dia do Estado e da capital, de onde
Todos nós somos nascidos aqui e temos amor por essa cidade e por esse estado. As duas instituições conquistam seus objetivos juntas, já que trabalham com as mesmas intenções. A finalidade das nossas instituições, seja a Federação do Comércio, seja a SESC, seja a SENAC, seja Centro do Comércio, seja Instituto de Pesquisa, o objetivo é o interesse da sociedade e não o interesse pessoal. O almoço comemora também os aniversários dos dois homenageados. Nós estamos realmente comemorando tudo isso. Os 40 anos, o aniversário do Milton, no dia 8, o do Felipe no dia 15, os próximos 65 anos da Federação do Comércio. No Acre, a Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalizações neste fim de ano. Confira os detalhes na reportagem. A operação rodoviária começou nesta quinta-feira em Rio Branco, com o objetivo de reduzir a quantidade e a gravidade dos acidentes de trânsito no período de dezembro de 2012 a fevereiro do ano que vem. A ação é fruto de uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Detran e demais órgãos do sistema de trânsito. O início da operação foi realizado no trevo que dá acesso ao bairro Calafate, na capital acreana. E o alvo da blitz foram os motoqueiros. O inspetor Nelis Newton, da PRF, explica que o objetivo dessa operação é combater irregularidades e promover maior segurança à população. O objetivo principal da Operação Rodovida é diminuir a quantidade de acidentes e a gravidade também desses acidentes. E então a gente une forças com os demais órgãos de trânsito, Polícia Militar, Detran e todos os órgãos que têm como atribuição a fiscalização de trânsito e fazer essa fiscalização conjunta, principalmente nos pontos onde as rodovias, tanto federais como estaduais e municipais, elas se unem, né? Então esse é o foco da fiscalização que está sendo feita hoje. Ser parada em uma blitz não é agradável a nenhum motorista, mas José entende a importância da prevenção e respira aliviado por estar em dia com a sua documentação. Importante, tá chegando final do ano, né, Natal, Ano Novo, e o pessoal consome muito também bebida alcoólica, né, nesse período, e as pessoas andarem o documento em dia, né, que é muito importante. A operação rodoviária vai até fevereiro de 2013 e, paralela a essa operação, começa a partir da meia-noite desta sexta-feira a Operação Fim de Ano, cujo objetivo maior é o combate ao uso do álcool. Confira a manchete do Jornal do Comércio deste fim de semana. Estado cobre as perdas de arrecadação. O aumento nas alíquotas de ICMS sobre o combustível e o gás de cozinha, GLP, que entram em vigor a partir do próximo ano, anunciadas pelo governo do estado, compõem um pacote de medidas para cobrir perdas de arrecadação, superiores a 100 milhões nos cofres estaduais em 2013. Ele justifica que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o órgão a recompor a máquina de arrecadação quando há perdas desta natureza. Uma dessas perdas de arrecadação decorre do fim do chamado corredor de importação, que representava um reconhecimento de 70 milhões por ano para o Estado. Ele justifica que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o órgão a recompor a máquina de arrecadação quando há perdas desta natureza. Uma dessas perdas de arrecadação decorre do fim do chamado corredor de importação, que representava um reconhecimento de 70 milhões por ano para o Estado. Isso porque a resolução de número 13 do Senado Federal, que unifica a alíquota do ICMS interestadual em 4%, para acabar com a guerra dos portos, entra em vigor no dia 1º de janeiro e viabiliza essa prática comercial. Veja a seguir em Manaus, Parque da Criança é um dos pontos turísticos ideais para reunir a família. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h e 21 minutos.